Amém, irmãos. Vamos para esse vídeo aqui que, aleluia, mas vai sair em nome de Jesus, né? Porque eu creio que é algo muito importante para todos nós, irmãos. Esse espírito do engano que está por aí, né? É sobre isso que eu vou falar, né? Sobre nós não sermos enganados, né? Porque eu creio, irmãos, que o povo de Deus ele é muito enganado e se deixa ser enganado com muita facilidade, sabe? Então vamos ao nosso texto, né? Que está em Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, nós vamos ler que diz assim, o título da minha Bíblia é A Astúcia dos Gibeonitas, o Acordo com Josué. Esse é o título da minha Bíblia, né? Então diz assim, e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. O que eles souberam? Das vitórias poderosas que Deus tinha dado, né, a, contra os povos que moravam naquela terra, principalmente contra Jericó. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que o que Josué tinha feito em Jericó e em Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Queremos que faça um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito e de tudo que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bassã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos da viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa nos trazer luz para essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor possa mostrar a sua glória até nós, para nós não sermos enganados, meu Pai. Porque há um espírito de engano nesse mundo, meu Pai. E infelizmente o povo de Deus tem sido muito enganado, meu Pai. Então, Senhor Jesus, fala com todos nós, meu Pai. Oh, Senhor, não permita, meu Pai, que soframos por desconhecer a Tua palavra, por desconhecer a Tua vontade, meu Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.
Gibeão ficava a 13 quilômetros de Jerusalém e estava a aproximadamente, né, a uns 30 quilômetros aqui de Gilgal. Então eles, sabendo da fama, né, ouvindo falar da fama de Israel, temeram que Israel também os destruísse, como estavam destruindo todos, né? E destruiriam, né, pelo menos essa era a vontade de Deus, todos os povos de Canaã. Não foi isso que aconteceu, infelizmente, por culpa do povo, não por culpa de Deus. Então eles fizeram uma trama. É o espírito do engano aí, né? Eles fizeram uma trama, falaram assim: olha, nós vamos enviar uma delegação até eles, vamos dizer que nós viemos de uma terra muito distante, né? Então se vestiram de roupas gastas, colocaram sandálias gastas, né, costuradas, pães já secos, né, esmigalhados na bolsa, os odres de couro, né, já velhos, já costurados, rasgados, já para dizer que eles vinham de muito longe. Então eles chegaram diante do arraial de Israel, né, em Gilgal, e falaram para Josué e para os líderes de lá, né? Falaram: olha, nós somos um povo e nós ouvimos falar do Deus de vocês, né? Nós queremos fazer uma aliança com vocês. Né? Infelizmente, irmãos, como eu falei logo no início, né? Como é fácil enganar o povo de Deus. Como é fácil enganar os crentes. Se oferece um pirulito e a criança crente fica toda feliz da vida. E o povo de Deus fica todo feliz da vida. Né? Nós vemos, somos movidos por certas coisas, certos movimentos, e há um baita orgulho assim entre nós, não é? Semana passada teve a Marcha para Jesus, nada contra movimentos, nada isso, né? Mas será que realmente as pessoas estão marchando para Jesus? Ou será que as pessoas estão marchando para assistir um cantor que ama gospel, né? Cantar? Eu fico sempre pensando, irmãos, eu acho que isso deveria ser feito, né, para se verificar aquilo que está no coração do povão, né? Falar que, olha, esse ano a Marcha para Jesus não vai ter nenhum cantor. Esse ano vai ser a pregação de 2 pregadores famosos aí, não é? Hernandes Dias Lopes, sei lá, um outro qualquer aí, né? Então não vai ter cantor nenhum. Nós vamos marchar e vamos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus durante 2 horas. E depois nós vamos orar, clamar ao Senhor dos céus. Não vai ter ninguém cantando. Será que haveria uma multidão, irmãos? Será? Ou será que as pessoas adoçam a boca do povo, né? Com cantores evangélicos? Como é assim, né? Hoje é o dia de tal, presença especial de. Aí aparece o figurão, a figurona cantora, né? Que está recebendo, não estou falando, né, de todos, mas a maioria recebe um cachê para ir cantar nas igrejas, né? E engraçado, né, irmãos, que um dos patrocinadores disso, né, que foi transmitido em certo ponto, né, foi a Rede Globo de televisão. Isso, caramba, a Globo, não é? A Globo está transmitindo. Meu Deus do céu, e o cantor fica todo feliz, está sendo entrevistado por um repórter da Globo, né? Então, será que a Globo se converteu, irmãos? Será? Ou será que está enganando o povo de Deus para que o povo de Deus olhe essa rede com melhores olhos? Né? Não importa que eles passem um carnaval, não importa que eles apoiem totalmente a certas ideologias, não importa se a prostituição na programação deles, não, mas eles fizeram, né? Eles apoiaram a marcha para Jesus, eles apoiaram. Não são tão ruins assim, né? Não são tão ruins assim, né? Semana passada eu ouvi falar que o SBT, né, ia colocar na sua programação, parece até que já começou, nem sei, um pastor que ia dar a palavra semanalmente, eu acho que é semanalmente, não sei, também não importa.
E a pessoa falou: "Ah, o SBT vai, não é? Afinal de contas, algumas pessoas lá da direção do SBT são evangélicas, né?" E eu falei assim: "Caramba", aquilo me deu logo um estalinho aqui no ouvido, né. O pastor é ranzinza. Não, irmãos, eu não quero ser enganado, irmãos. Eu espero que também com essa palavra você veja as coisas de uma outra maneira, porque o espírito do engano está nesse mundo. Então eu fui ver quem é que, eh, ia fazer essa programação. Eu não vou falar o nome dele, porque essas pessoas muito famosas, né, quando a gente fala o nome dessa pessoa, né, pode o vídeo ser bloqueado, que eles têm advogados, tem uma coisa assim, não é? É um rapaz jovem, né, bem afeiçoado, né, que faz, esse tipo de coisa, apresentações em ginásios aí, não é? Aqui na Barra e em outros lugares do Rio de Janeiro, né, ou seja, do Brasil, né, e cobra ingresso para a pessoa assistir ele falar de Jesus, né. Mas o Jesus que ele amostra, irmãos, é o Jesus de vovozinho, já velhinho, velhinho, velhinho. É aquele vovozinho que passa a mão na cabeça. É a mensagem que diz assim: "Ah, Deus te ama de todas as coisas mais maravilhosas do mundo, né. Sem você, Deus não faz nada". E já uma vez ele falou exatamente isso: "Sem você, Deus não faz nada". Ele não faz nada sem você. Ele te adora, você é um doce de coco na boca dele. E você se espanta com isso? Não, não. Eles iam botar o pastor Nicodemos para fazer essa programação? Eles iam botar o Hernandes Dias Lopes para fazer essa programação? Eles iam botar um outro pastor, né, para fazer essa programação? É claro que não, porque esses pastores iam falar de quê? De pecado. Essas pessoas iam falar de salvação e tudo, e isso acaba com o Ibope. Acaba com o Ibope. Mas certas pessoas da direção não são evangélicas? Irmãos, nós não podemos querer erguer e nessa época, mais para frente, daqui a pouco aqui, né, de Josué, a época dos juízes era assim, havia um altar para Deus, havia um altar para Baal. Nós não podemos erguer 2 altares, irmãos. Nós não podemos querer servir a Deus e querer servir ao mundo. Nós não podemos querer adorar a Deus e querer adorar o diabo. Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo jaz no maligno. Você que é da igreja que eu pastorei, você sabe que eu falo essas coisas. Você que talvez esteja vendo esse vídeo e esteja me achando um pouco duro, não, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Nós não podemos adorar ao mundo e a Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Está na Bíblia. É bíblico isso, né? Mas, irmãos, não podia ser diferente, porque toda emissora de canal aberto, ela vive de quê? De patrocínio, não é verdade? Vive de patrocínio, de patrocinadores. E você acha que um patrocinador vai patrocinar uma televisão que está falando de pecado, está falando de andar em retidão, andar em santidade? Contra a prostituição, contra a bebida, contra drogas, contra toda a porfia, contra a luxúria, contra... Você acha que alguém vai patrocinar essa rede de TV? É claro que não, irmãos. Então a gente tem que parar, irmãos, de ser crianças que aparece alguém com pirulitinho e nos engana. Olha só que maravilha, está transmitindo o programa. Está transmitindo o programa. E aí os evangélicos vão lá, colocar lá, e esse camarada, esse rapaz, fala muitas heresias. Depois dá um Google, pesquisa aí qual é o nome dele, né? E dá uma olhada aí nos comentários de pastores sérios sobre essa pessoa. Tá? Dá uma olhadinha de pastores sérios. Né? Ele tem uma rede social enorme. Né? Poxa, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é maravilhoso. Mas as heresias que ele fala são absurdas. Mas é um pastor, pelo menos, né? Se chama de pastor. Né? Então, e é isso. Então, meus irmãos,
Às vezes as pessoas podem falar assim: "Ah, pastor, o senhor é muito duro, né, por isso que a sua igreja nunca cresce", né. Mas, vamos para o nosso texto? Foi exatamente isso que aconteceu. A ordem de Deus era que destruísse todos os povos de Canaã, porque aqueles povos eram povos maus. Eu falei isso na pregação de domingo passado. Eram povos maus, eram povos que sacrificavam a crianças, eram povos de prostituição, igual o mundo hoje, né? Igual o mundo hoje. Ah, pastor, mas hoje não se sacrifica crianças, o quê? Não. E a prostituição infantil? E a escravidão infantil que você sabe que existe, eu sei que existe, mas a gente fecha os ouvidos, fecha os olhos, essa autoridade sabe que existe, né? A crianças que são sequestradas para se fazer sexo com elas. Isso é a mesma coisa que sacrificar no altar de Moloque. Não muda nada, porque é o mundo. É o mundo que jaz no maligno. É o mundo que tem o diabo como seu príncipe, como Jesus falou, como seu senhor, e não a Jesus como seu salvador e senhor. Então os israelitas, não é? Lá em Gibeão, receberam essa turma. E essa turma veio com o espírito do engano, né? E veio, em primeiro lugar, fazendo o quê? Eles vieram elogiando o Deus de Israel. Nós ouvimos falar, né, do seu Deus, né? Nós ouvimos falar daquilo que Deus está fazendo no meio de vocês, por causa da versículo 9. Seus servos vieram por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Ah, caramba! Olha como esse povo é temente. Eles vieram de longe, por causa da fama de Yahvé, do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E por causa de vocês também, porque vocês são muito fortes, muito poderosos. E com certeza bateu aquele orgulho em Josué e nos príncipes de Israel também, nos chefes de toda a tribo. É verdade, realmente ninguém pode nos resistir, tem que ser assim mesmo, as pessoas têm que se submeter a nós, né? Tá certo, né? É verdade, né? É assim. O povo fica cheio de vaidade, né? Quando eu escuto falar, né, nós já somos 30%, 30 e pouco, daqui a pouco saímos de maioria na população do Brasil, e a gente vê aquele orgulho naquela pessoa que está falando aquilo ali, né? Somos aí, povo, oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. E o Brasil está cada vez mais mergulhado na escuridão, não é verdade? Cada vez mais mergulhado na, na, na corrupção, na prostituição, né? Na bandidagem, tudo, né? Cada vez pior. Mas já somos, olha, a bancada. Né? Então, irmãos, os gibeonitas trouxeram um plano de engano. E diz aqui, né, que Josué ficou assim: como é que eu posso saber se vocês vieram de longe? Eu vou falar aqui, olha nosso pão, tá todo duro, tá quentinho. Olha nossas bolas. Então diz aqui que os israelitas examinaram as provisões dos heveus, né, versículo 14, e verificaram. É verdade, estou falando a verdade, né? Como o nosso povo é bobo, como é iludido, como é iludido, né? Como é iludido. Basta um governante dar um pirulito e ele fica todo feliz com o governante. Né? Fica todo feliz, né? Agora, dia 31 de dezembro, não tem só show pro mundo, né? Tem show gospel também na praia de Copacabana. E aí o povo fica todo feliz da vida. Oh, aleluia! Mas diz aqui no versículo 14, eles examinaram todo o engano vai ser enganado, né? Mas não consultaram a quem? O Senhor, aquele que desvenda o engano, aquele que dá discernimento de espírito, que é um dos dons do Espírito Santo, que ninguém pede, discernimento de espírito, né?
e foram enganados. Fizeram uma aliança com aquele povo e depois tiveram 3 dias depois descobriram que não era, mas já tinha feito aliança. Naquela época a aliança valia, não é como hoje. Não puderam matar aquele povo, né, não puderam. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, sabe, irmãos? Às vezes eu escuto falar também: olha que determinado grupo, eles fazem muita coisa errada. É verdade, eles fazem muita coisa errada, determinados grupos, né? Eles não seguem verdadeiramente a Bíblia Sagrada, mas olha como é que eles fazem coisas boas. Olha como é que eles prestam assistência social. Olha como é que eles dão isso, como é que eles dão aquilo outro. Jesus amado, irmãos, eu escuto às vezes esse argumento. Irmãos, até traficante dá brinquedo no dia das crianças, dá comida, dá um monte de coisa. O ponto é, irmãos, né? Não, pastor, não pode. Eles também têm Jesus lá, né? Eles também falam de Jesus, mas é Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ou existem outras coisas? Seguem a palavra de Deus? Eles consultam ao Senhor? Esse é o ponto, irmãos. Para nós não sermos enganados, irmãos. Não sermos como crianças que oferecem um pirulito e a gente fica achando que tudo é correto, irmãos. Então fica, não, não temos não estou falando mal, estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus, irmãos. A única religião verdadeira é aquela religião que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, essa religião obedece à Bíblia Sagrada e não qualquer outra coisa diferente não pode acontecer. É só a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, irmãos, que hoje nós consultamos o Senhor. Naquela época, né, na Antiga Aliança, havia várias formas de consultar o Senhor, né? Nessa época de Josué, havia o Urim e Tumim, que eram pedras que o sacerdote colocava aqui, né, o sumo sacerdote, e essas pedras, de uma forma que eu não sei explicar, né, mostravam a vontade de Deus. Né? Deus falava através dessa maneira, né? Deus também falava através dos profetas nessa época. Mas hoje nós temos a Bíblia Sagrada, irmãos. E a Bíblia Sagrada nos dirige. E Deus também fala. Se nós buscarmos. Preguei isso aqui, acho que foi a semana retrasada, né? Quando eu falei sobre saber a vontade de Deus. Foi semana retrasada, no nosso vídeo aqui. Então Deus fala, irmãos. Josué e os príncipes de Israel não consultaram ao Senhor. Permitiram ser enganados. Irmãos, você que já leu os evangelhos, contra quem Jesus batia mais firme? É contra Roma? Era contra Pilatos? Não. Era contra a falsa religião dos fariseus e dos saduceus. Era contra a falsa religiosidade, que se vestia de religião, mas era contrária à vontade de Deus, era contrária à lei colocada pelo Senhor. Para quê? Para os seus benefícios próprios. Então Jesus falava para eles: vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Por quê? Porque estão pregando um evangelho diferente. Estão pregando uma lei diferente. Irmãos, esse tipo de coisa, né, que está sendo feita nessa rede de televisão agora, acho que já começou, né? Isso vai ser uma coisa terrível para o evangelho. Porque a televisão tem um poder grandioso de canal aberto, de alcançar as pessoas, e as pessoas vão achar que esse é o evangelho. Esse evangelho de tadinho, coitadinho, não tem problema não, pode pecar, tadinho, não pode fazer isso. Não, eu não posso julgar ninguém, eu não posso. E as pessoas vão acreditar que esse é o evangelho. Então, como aquele pregador não vai entrar, os outros também não vão entrar. Entende, irmãos? Esse é o espírito do engano. E talvez as pessoas fiquem, não, mas nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Tem o nome de Jesus. E Jesus está em todo lugar, irmãos. Ninguém fala, olha, os
muçulmanos aceitam Jesus como um grande profeta, só dizem que Maomé foi a maior que ele, né? Foi a revelação final. Os espíritas, né, reconhecem que Jesus existiu, não é? Allan Kardec reconheceu que ele foi um grande profeta, foi um espírito iluminado. Nenhuma religião é contra Jesus, não, irmãos. Todos eles têm Jesus. No Espiritismo, se você entrar lá, não é? Baixo Espiritismo, ou não quero falar mal de baixo como ruim, né? Bom, não está entendendo, né? Tem lá a figura de Jesus lá também. Ninguém pode negar Jesus, que ele existe. Mas o fato é, ele é Senhor. Se é Senhor, a Bíblia tem que ser, né, respeitada. A vontade de Deus tem que ser respeitada. Irmãos, como é que o diabo vai enganar aquele que está tentando seguir os caminhos de Deus? Aparecendo com chifre? Aparecendo de vermelho? Não. Se isso aparece na vida de uma pessoa, mesmo que esteja começando a tentar caminhar os caminhos de Deus, e aqueles que também já estão frequentando a igreja, essa pessoa vai ser logo rejeitada. Então ele aparece de uma outra maneira. E eu quero te mostrar na Bíblia. Né? 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18. Olha só. Versículos 18 em diante. 2 Crônicas 18, 18. Micaías era um profeta de Deus. Prosseguiu. Ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que Ramate Gileade morra lá? Esse profeta Micaías havia sido chamado junto com outros profetas, e ele foi o único que falou que Acabe morreria nessa guerra contra Ramate Gileade, né? E os outros profetas falaram: não, não, não. Então, olha só, aqui, né? E o Senhor disse, versículo 19: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane. Um espírito mentiroso na boca dos profetas. É dessa maneira que Acabe foi enganado e foi levado, porque você vai à guerra que você vai ganhar. Vai à guerra que você vai ganhar. Né? Irmãos, é dessa maneira que acontece. Então, cuidado. Peça a Deus discernimento. Vá na Bíblia. Irmãos, Eva escutou a serpente falar o engano. Se Eva, que andava com o Senhor todos os dias na viração do dia, tivesse num dia, entre essas conversas com a serpente, perguntado ao Senhor: Senhor, apareceu uma serpente aí e me falou que o Senhor não é bem isso que o Senhor falou para eu não comer o fruto daquela árvore proibida, e o Senhor lhe esclareceria tudo e Eva não seria enganada. Mas Eva não resolveu não consultar ao Senhor. E ela foi enganada e caiu e o pecado veio. Se nós não consultarmos ao Senhor, irmãos, e acharmos que tudo é um pirulito bonito, gostoso, de morango, de tangerina, de uva, nós vamos cair, nós vamos ser enganados. Vamos ser enganados. Paulo fala assim: olha, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho que não esse evangelho aqui, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Não é a palavra do pastor que é dura, não. Precisamos ter mais cuidado, irmãos. Finalizando, irmãos, não precisa falar que Acabe morreu, né? Que ele escutou a palavra mentirosa na boca dos profetas. O ano passado, né, no aniversário, há um ano atrás, né, meu filho me deu esse livro aqui.
N.T. Wright. É uma biografia do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de história e gosto muito, né, do apóstolo Paulo. Então eu comecei a ler esse livro, né? Dentre muitos livros que eu tenho, que eu leio, né? Quando eu leio livros, irmãos, e vejo vídeos, né? Sabe, irmão? A pessoa, pô, a vida de pastor é fácil, né? Puxa vida, ler livro, não. Ler livro e ver mensagens, né, no, no, no YouTube, em várias conferências e tudo mais, é trabalho, sabia? Escutei o Hernandes Dias Lopes falar isso uma vez, né? Que uma pessoa viu o pastor na varanda da sua casa, lendo um livro, e falou, pastor, está descansando, né? Aí o pastor falou assim, não, estou trabalhando. Aí outro dia ele passou e viu o pastor aparando, né? Regando as plantas, aparando certas plantas. Falou, pastor, hoje o senhor está trabalhando, né? Ele falou, não, hoje eu estou descansando. Né? Porque é necessário o pastor ler muito, né? Para cada vez mais ele ter capacidade para isso, né? Bom, voltando ao livro, né? Eu comecei a ler, né? Uma pessoa bastante, e nem eu nem meu filho sabíamos, né? Uma pessoa bastante assim bambambam nos dias de hoje, né? No meio evangélico. Né? Quando chegou em determinado, eu parei na metade do livro, está até aqui marcado, né? Parei, né? Aqui, metade para lá, metade para cá. Né? Eu cheguei a comentar com meu filho, tem algumas coisas estranhas ali naquele livro, porque né, ele fala muito da história dos judeus, né, para falar sobre Paulo, né? E ele começa a falar, né, que nem Paulo nem os judeus, né, que ele pega da história para trazer para o evangelho, né, não do evangelho para trazer para a história. E ele fala assim que Paulo não tinha preocupação, não estava preocupado com o céu, com a eternidade, ele estava preocupado no seu dia a dia. Aí eu falei assim, caramba, então eu estou entendendo e preguei para a igreja esse tempo todo de maneira errada, né? Porque para mim, né, Paulo e todos os outros escritores, né, esperavam a volta de Jesus no seu tempo. Né? Paulo diz, para mim é muito melhor ir para o céu do que ficar aqui. E aí eu comecei a achar estranho essas coisas, né? Aí comentei isso até com meu filho, né, com o Diácono Diego, e, e fiquei assim, né? Eu fiquei assim, meio assim, e outras coisas mais, né? E falei assim, caramba, eu vou dar uma parada. E 2 semanas atrás, né, eu vendo vídeos, né? Eu vi um vídeo de um teólogo muito importante, né? Ainda está aqui vivo, né? O Carson, falando sobre essa pessoa, falando sobre a teologia dele. E falou da coisa perniciosa da teologia desse homem, que induz ao engano, induz a coisas importantes do Evangelho. E aí eu falei assim, puxa vida, não estou maluco? Glória a Deus. Ou eu agradeci tanto, falei assim, obrigado, Espírito Santo, você está me dando o espírito de discernimento, né? Mas por que eu tive esse espírito de discernimento? Porque eu leio a Bíblia, irmãos. E alguma coisa que venha contrário à Bíblia, né? Eu vou consultar o Senhor. Pode ser quem for, pode ser o Papa. Né? Vou consultar ao Senhor para ver que se aqui falar algo diferente, que essa pessoa seja anátema. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração, irmãos. Não seja iludido, não seja enganado, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você ache que está caminhando o caminho certo, mas, como diz o escritor aos Provérbios, né? No final desse caminho haverá um precipício e você está achando que está caminhando o caminho certo. Como eu sei que eu estou caminhando o caminho certo, pastor? Lendo a Bíblia Sagrada. Dúvida? Pergunte ao seu pastor. Dúvida? Pergunte ao irmão que tenha mais conhecimento que você da Bíblia Sagrada. Amém? Domingo será dia de Santa Ceia do Senhor, um culto especial. Aguardo por vocês lá na igreja. Jesus abençoe vocês abundantemente. Tá? Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.